Dando continuidade à nossa aula, vamos continuar falando sobre a fase faríngea da deglutição. As áreas táteis mais sensíveis da faringe, que iniciam a fase faríngea da deglutição, estão localizadas no anel ao redor da abertura faríngea, exibindo uma maior sensibilidade nos pilares das amígdalas. Os impulsos são transmitidos dessas áreas por meio dos ramos sensitivos dos nervos trigêmeo e glossofaríngeo, para a região do bulbo, extremamente associada ao feixe solitário, que recebe praticamente todos os impulsos sensitivos da boca. As fases sucessivas do processo da deglutição são, então, automaticamente controladas numa sequência ordenada por áreas neurais distribuídas pela substância reticular do bulbo e por porção inferior da ponte. A sequência do reflexo da deglutição é a mesma entre uma deglutição e a seguinte, e a duração de todo o ciclo também permanece constante de uma deglutição para a outra. Nas áreas do bulbo e na porção inferior da ponte, que controla a deglutição, são coletivamente conhecidas como centro da deglutição. Os impulsos motores provenientes do centro da deglutição para a faringe e o esôfago superior, que provocam a deglutição, são transmitidos pelo quinto, pelo nono, 10º e 12º pares cranianos, e até mesmo por alguns nervos cervicais superiores. Em resumo, a fase faríngea da deglutição é principalmente um ato reflexo. Quase nunca é iniciada por estímulos diretos para o centro da deglutição, a partir de regiões superiores do sistema nervoso central. Pelo contrário, inicia-se quase sempre pelo movimento voluntário do alimento para a porção posterior da boca, o que, por sua vez, desencadeia o reflexo da deglutição. É importante a gente destacar que o centro da deglutição inibe o centro respiratório. A principal função do esôfago é a de conduzir o alimento da faringe para o estômago, sendo que seus movimentos estão especificamente organizados para a execução dessa função. Em condições normais, o esôfago exibe dois tipos de movimentos peristálticos, o peristaltismo primário e o peristaltismo secundário. O peristaltismo primário se refere simplesmente à continuação da onda peristáltica que começa na faringe e se propaga para o esôfago durante a fase faríngea da deglutição. Essa onda passa da faringe para o estômago em aproximadamente 8 a 10 segundos. Todavia, o alimento deglutido por uma pessoa na posição ereta é geralmente transferido para a porção inferior do esôfago, com muito mais rapidez do que a própria onda peristáltica, isto é, em cerca de 5 a 8 segundos, devido ao efeito adicional da gravidade que empurra o alimento para baixo. Se a onda peristáltica primária for insuficiente para movimentar todo o alimento que penetrou no esôfago em direção ao estômago, surgem ondas peristálticas secundárias, que resultam da distensão do esôfago pelo alimento retido. Os movimentos peristálticos são movimentos involuntários, que empurram o alimento também denominado de bolo alimentar, quimo ou quilo, de acordo com a fase da digestão, ao longo do tubo digestivo, para que ocorra a sua digestão ao nível devido. Esse movimento é impulsionado pela musculatura lisa e coordenado pelo sistema nervoso autônomo, por todo o tubo digestivo, iniciando-se no esôfago e terminando no reto. O movimento peristáltico é o movimento que o alimento faz que o intestino faz para empurrar o bolo alimentar.
Essas ondas que prosseguem até que o alimento chegue ao estômago são iniciadas, em parte, por circuitos neurais intrínsecos do sistema nervoso entérico do esôfago, e, em parte, por reflexos transmitidos por fibras aferentes vagais do esôfago para o bulbo, e daí, novamente, de volta para o esôfago por fibras eferentes vagais. O sistema nervoso entérico faz parte do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso entérico, como já falado, é uma rede de neurônios que integram o sistema digestivo, o trato gastrointestinal, o pâncreas e a vesícula biliar, e é formado principalmente pelos plexos mioentérico e submucoso, e pode funcionar de modo independente. Porém, o sistema nervoso simpático e parasimpático são capazes de ativar ou inibir as suas funções. Bem, a musculatura da faringe e do quarto superior do esôfago consiste em músculo estriado. Por conseguinte, as ondas peristálticas nessas regiões são controladas apenas por impulsos nervosos esqueléticos do nervo glossofaríngeo e do vago. Nos 2/3 inferiores do esôfago, a musculatura lisa é lisa, mas essa porção do esôfago também é fortemente controlada pelos nervos vagos que atuam por meio de suas conexões com o sistema nervoso entérico. Todavia, quando os nervos vagos para o esôfago são seccionados, o plexo nervoso mioentérico do esôfago se torna excitável o suficiente, depois de vários dias, para gerar fortes ondas peristálticas secundárias, mesmo sem o apoio dos reflexos vagais. Por conseguinte, mesmo após paralisia do reflexo da deglutição, o alimento forçado de alguma forma no esôfago superior e a seguir empurrado pela gravidade até o esôfago inferior, ainda passa facilmente para o estômago. À medida que a onda peristáltica esofágica se propaga para o estômago, uma onda de relaxamento transmitida por neurônios inibitórios mioentéricos precede a constrição. Além disso, todo o estômago, em menor grau o duodeno, se relaxam à medida de que essa onda alcança a extremidade inferior do esôfago, de modo que ficam preparados antecipadamente para receber o alimento propelido para o esôfago durante o ato da deglutição. Na porção inferior do esôfago, estende-se cerca de 2 a 5 centímetros acima da sua junção com o estômago, a musculatura circular esofágica é ligeiramente espessada e funciona como um esfíncter esofágico inferior, ou também chamado de esfíncter gastroesofágico. Em termos anatômicos, esse esfíncter não difere do restante do esôfago. Todavia, do ponto de vista fisiológico, ele permanece normalmente em contração tônica, ao contrário das porções superiores e média do esôfago, que normalmente permanece no estado de relaxamento completo. Entretanto, quando uma onda peristáltica de deglutição se propaga pelo esôfago, um relaxamento receptivo relaxa o esfíncter esofágico inferior à frente da onda peristáltica, permitindo a fácil propulsão do alimento deglutido para o estômago. Qual, então, a importância da contração tônica do esfíncter esofágico? As secreções gástricas são muito ácidas e contêm enzimas proteolíticas. A mucosa esofágica, exceto nas porções inferiores do esôfago,
não é capaz de resistir por muito tempo à ação digestória das secreções gástricas. A constrição tônica do esfíncter esofágico inferior evita significativo refluxo do conteúdo gástrico para o estômago, exceto em condições anormais. Raramente o esfíncter não se relaxa de forma satisfatória, resultando numa condição chamada de acalasia, uma perturbação do funcionamento dos esfíncteres, cujo relaxamento não se produz no momento das contrações dos condutos correspondentes. A prevenção do refluxo se dá pelo fechamento da extremidade distal do esôfago, de modo semelhante a uma válvula. Outro fator que impede o refluxo consiste no mecanismo de tipo valvular na porção do esôfago, situada imediatamente abaixo do diafragma, antes de chegar ao estômago. O aumento da pressão intraabdominal comprime o esôfago neste ponto, ao mesmo tempo que a pressão também eleva a pressão intragástrica. Por conseguinte, esse fechamento de tipo valvular da porção inferior do esôfago impede que a elevada pressão abdominal force o conteúdo gástrico em direção ao esôfago. Se não fosse esse mecanismo, toda vez que andássemos, tossíssemos ou até mesmo respirássemos fundo, expelharíamos ácido para o esôfago.